Olá, este é o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Neste podcast, nesse episódio, eu gostaria de trazer mais perguntas do que respostas. Vamos falar do sentido da vida? Nós lemos, nós observamos que este filósofo, aquele filósofo, este pensador, aquele pensador, bebeu desta ou daquela fonte para poder criar seu corpo teórico, seu corpo de ideias e chegar às conclusões que chegou. Nós observamos que para que nós cheguemos num corpo de conhecimentos mais ou menos bem definido, nós precisamos beber de outras fontes, por assim dizer. Então, fazendo um recorte da história da filosofia, podemos dizer, por exemplo, que as filosofias humanistas superaram os problemas que surgiram das visões de mundo cartesianas, típicas do Renascimento, de trazer a responsabilidade do entender o mundo para o homem. Visões de mundo estas, cartesianas, que inicialmente tentaram ser resolvidas pelos empiristas e pelos racionalistas. Tivemos Kant, com criticismo, tentando superar essa dualidade e aí abrindo espaço para os humanistas, por sua vez, tentarem superar as contradições das visões de mundo cartesianas. Os humanistas vieram na pegada de vamos voltar às coisas elas mesmas, sem se preocupar tanto com o como nem o porquê. Ou seja, se preocupar com a essência das coisas e não o que envolve as coisas. Porque se algo envolve a coisa, não é a coisa em si, e assim sendo, não é a essência dessa coisa em si. Eu acho que essa filosofia serve demais ao ser humano porque permite uma abordagem do sujeito muito mais individualizada e ao mesmo tempo integrada. Serve muito ao profissional da saúde, que é o meu caso. Não estou dizendo que as outras não sirvam. Mas no momento que nós estamos vivendo, com o tipo de problemática psíquica que o ser humano costuma sofrer no nosso tempo, essa visão ajuda muito. Eu percebo até que os muito empiristas, como behavioristas ou muito racionalistas, como por exemplo os psicanalistas, tudo isso que eu falei cabe crítica, é um recorte, como eu mesmo bem disse. Quando eles têm uma postura de utilizar um conhecimento mais racionalizado, mais empírico ou mais racionalista, ou seja, pré-humanista, mais voltado para o bem do sujeito, eles são humanistas sem saber. Ou não para o bem do sujeito, mas para o sujeito em si. Eu vejo que muitos humanistas que têm uma postura mais tecnicista, por exemplo, por conta dessa própria postura, eles se afastam da própria filosofia que abraçaram. Essas filosofias humanistas, elas têm, parecem trazer alguns problemas. Por exemplo, o problema da busca do sentido. Eu acho que o existir exige um sentido. E esta crise de sentido, ou seja, a que me destino, a que destina a minha essência, a que destina meu eu, ou a que destina o que quer que seja, a crise, ou seja, a situação insuportável de não se ter um sentido, por isso que nós chamamos de crise significa mudança, gerou tal angústia que foi a fonte dos transtornos mentais que matou muitas das pessoas que viviam essas crises. Se não matou, adoeceu muitas delas. E isso vale para um simples anônimo, tanto para grandes nomes do pensamento universal, como Nietzsche, como o próprio Kant, como diversos outros nomes. Eu, Thiago Campos, que o novo, entre aspas, o novo humanismo, não falo do humanismo renascentista, nem do pós-renascentista, será a vanguarda da evolução da sociedade ocidental, do ponto de vista estético, ético e moral, e, consequentemente, social e econômico, não o contrário.
E aí teríamos um segundo problema, porque essas filosofias humanistas, elas podem resolver a crise do sentido. Se nós buscamos a essência das coisas, as coisas passam a ter um sentido em si. E logo o problema do sentido está resolvido. Tudo bem. Problem solved, problema resolvido. Mas aí surge um outro problema. E o sentido do sentido? Que seria o suprassentido. Que filosofia responderá pela pergunta do sentido do sentido? Sim, as coisas têm um sentido que é a essência delas em si. Então, se algo existe e é diferente de outro algo, e tem uma essência, se tem uma essência, tem um sentido, seja ele qual for. Mas qual é o sentido de haver esse sentido? Qual é a conexão disso com os outros sentidos, por assim dizer? Que corrente da filosofia vai responder isso? Na minha opinião, a espiritualidade de cada um. Não falo de religião, ou até falo de religiosidade. Mas eu acredito que apenas a capacidade de cada indivíduo transcender a sua busca de sentido, do seu modo, absolutamente intransferível e irrepetível, é o que vai responder essa pergunta. Seria algo como um Big Bang pessoal associado a um Big Crunch pessoal. Essa filosofia pessoal, digamos assim, não será uma filosofia como nós costumamos a empregar o termo, como um corpo de hipóteses, postulados e teorias. A gnoseologia de fulano, a axiologia de Beltrano, a sociologia, de Cicrano. Não poderíamos entender essa filosofia como um corpo fechado, porque a partir do momento que nós fechamos esse corpo de hipóteses, postulados, teorias e leis filosóficas, ela deixa de pertencer à essência do sujeito e já se transforma num objeto. Então a busca do suprassentido, que é a essência da essência, perde o sentido, digamos assim, nesse momento. Portanto, essa busca será algo impossível de traduzir em palavras. É algo que só poderá ser expresso numa linguagem muito além da linguagem verbal, que nós não saberemos quais será, mas que ela existirá e existirá dentro de cada um. Então eu, Tiago, terei a tiagosofia, a minha verdade, a minha essência, o meu sentido, o meu suprassentido. Você terá a vocêsofia. E assim vai. Sempre de forma harmônica, sempre de forma invisível, sempre sendo uma porta secreta. E aí surge um problema, mais um. Até que ponto teorizar será útil? Até que ponto especular será útil? Até que ponto corporificar uma teoria será mais ou menos útil do que teorizar sobre a vida em si? Até que ponto teorizar sobre a vida em si será mais ou menos útil do que simplesmente entender que a essência da essência das coisas dará o suprassentido ou o sentido final das coisas? Então, hashtag interrogação aí para vocês. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma busca, para uma vida melhor. Eu sou Tiago Campos de Oliveira. Obrigado pela atenção, um grande abraço.